Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Bonilla, instrutor da escola ISSA Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é como fazer uma chamada de socorro em uma situação de emergência no rádio VHF em águas internacionais ou perto de países que não falam a língua portuguesa. Então, bora pro vídeo. Muito bem, então nós vamos aprender como fazer uma chamada de emergência no rádio VHF. Só que em primeiro lugar, nós temos que entender o que é uma chamada de emergência. O que é emergência? O que é considerado emergência? Então, nós temos que ter bem claro que emergência é uma situação grave com risco iminente de vida. Então, quando nós temos essa situação, nós temos uma emergência, nós então vamos fazer um tipo de chamada que se chama Mayday. Tá? Então, Mayday é a chamada de emergência e o comandante da embarcação ele tem que ter absoluta certeza que é realmente uma emergência antes de fazer um Mayday. Porque quando for feito um Mayday, também conhecido como chamada de Distress, essa chamada, quando chegar em alguma autoridade marítima, vai ser disparado uma operação que se chama SAR, que são as iniciais de Search and Rescue. Então, isso se chama um incidente SAR, e aí as autoridades vão se mobilizar para levarem navios, contactarem embarcações que estão próximas e, dependendo do caso, podem mobilizar aviões ou navios maiores para efetuar o resgate. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Por isso é muito importante que o comandante da embarcação nunca deixe um tripulante usar o rádio VHF sem a sua autorização, porque somente o comandante que pode autorizar o envio de uma chamada de emergência, de um Mayday. Se ele autorizar que alguém faça no seu lugar, tudo bem, mas ele tem sempre que autorizar. Tá? Então tem outros tipos de chamada, como PAM-PAM ou Securité, né, que se referem a outros tipos de situação. Eu já fiz um vídeo, já faz um tempo, uns anos atrás, introduzindo o rádio VHF. Né? Eu vou deixar aqui em cima o card desse vídeo para quem quiser assistir. Então, se nós estivermos diante de uma situação com risco iminente, nós vamos então fazer uma chamada de Mayday. Estando em águas internacionais ou em países que não falam a língua portuguesa, nós temos que fazer essa chamada toda em inglês. Aliás, mesmo no Brasil, a gente também pode fazer a chamada em inglês, né? Porque todos os países, as autoridades marítimas de todos os países estão preparadas para receber chamadas em inglês. Qualquer tipo de chamada, não só Mayday, né? O inglês é a língua universal para isso. Vamos para o nosso rádio VHF, então. Antes de nós fazermos a chamada propriamente dita, nós vamos fazer um procedimento que é através desse botãozinho aqui, ó, que é o botão do Distress. Então, os rádios VHF modernos, todos têm o botão de Distress. Esse botão de Distress, ele sempre está protegido aqui por uma capinha de plástico para que ele não seja acionado por engano. Então, ele serve exatamente para uma situação de emergência, nós fazermos uma chamada rápida. E essa chamada, nós levantamos a capinha, apertamos o botãozinho vermelho ali do Distress por 5 segundos e vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que você está fazendo uma chamada de Distress, você confirma, e aí ele indica ali o botão Enter, né, ou Select, enfim, depende do rádio, para confirmar que você está realmente enviando aquela mensagem.
E essa mensagem é uma mensagem pronta, ela pode ser inclusive editada, né, no seu rádio, mas é uma mensagem pronta que vai mandar a nossa localização, se o rádio tiver acoplado a um GPS, né? E os rádios mais modernos têm inclusive o GPS dentro, né? Então essa chamada através do botão do Distress é uma chamada que ela vai num formato diferente, não é formato de voz, tá? Se chama DSC, que é a abreviatura de Digital Select Calling, DSC. E ela é enviada através do canal 70 do rádio VHF. Esse canal, ele é um canal exclusivo DSC. Então através desse botão, dessa chamada de emergência, essa mensagem ela vai chegar de uma forma mais eficaz. Depois de ter enviado a chamado de socorro pelo botão do Distress, aí nós vamos fazer a chamada por voz, né? Então nós vamos pegar aqui o mic, apertar, né, o botãozinho aqui que se chama PTT, quer dizer Press to Talk, e nós vamos checar se o rádio está no canal 16. Vamos checar se ninguém está falando, se a gente não está ouvindo ninguém falar, e nós vamos apertar aqui o botão no mic e enviar a mensagem Mayday. Só que antes, pessoal, a gente precisa saber que mensagem a gente vai mandar, porque existe um protocolo, existem regras para se enviar uma mensagem de Mayday. Então, vamos antes dar uma olhada qual é a estrutura, qual é a forma correta de enviar essa mensagem. Então vamos dar uma olhada aqui como é a estrutura dessa chamada de Mayday, Mayday Call, tá? Então aqui nesse quadro aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem a estrutura da mensagem, que ela é dividida, né? A primeira parte aqui, que é a chamada de Mayday, e depois as informações em si, as informações da chamada, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos usar a palavra Mayday 3 vezes, né? Mayday, 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 e depois o nome da estação que está chamando, né? No caso, o nome do barco, tá? Que a gente também vai repetir 3 vezes. E depois vem propriamente a mensagem, então a gente vai repetir Mayday com o nome da embarcação. Nessa frase aqui, Mayday, o nome da embarcação, a gente pode, ao invés do nome da embarcação, a gente pode falar também o nosso MMSI. Tá? O MMSI é um número de identificação do barco, tá? É aquele númerozinho que aparece no AIS. A gente pode usar o MMSI aqui. E depois a informação mais importante de todas, tá? Que é essa aqui, ó, My Position Is, onde a gente vai passar a nossa posição, as nossas coordenadas geográficas aqui, ó, nós vamos passar através dessa frase aqui, My Position Is. E essa é uma parte muito importante da mensagem e a gente deve tomar o seguinte cuidado. Existem 2 formas de passar e 2 formas da nossa posição ser apresentada também no GPS, né? Então a primeira forma é usando grau, minuto e segundo, e a segunda forma é essa que está aparecendo aqui, ó, que é a mais comum, inclusive nos GPS, tá? Que é o grau na frente aqui, depois o minuto e os decimais, né, de minutos. Aqui nos decimais, muitas vezes, nos GPS aparecem decimais, centesimais e milésimos também, né? 3 números depois da vírgula. Só que a gente vai usar somente o primeiro, como a gente vai ver, tá? A gente vai passar a nossa posição aqui, exatamente da forma com que está aqui, ó, em inglês, né? Falando os números separados. A gente não vai falar o 38, a gente vai falar em inglês 38, né? 38 degrees, né? E aqui na vírgula a gente vai usar a palavra decimal, tá? Então aqui vai ficar 38 degrees, 50 decimal 5 minute north,
né? A gente está passando aqui a nossa latitude norte e depois aqui vem a longitude leste, né? Na sequência Nature of Distress, a gente vai falar o que está acontecendo. Tá? E immediate Assistance Required, ou seja, a gente está dizendo que precisamos de assistência imediata. Aqui depois vem outra informação muito importante, ó. We have, aí número de pessoas a bordo, né? We have number of people on board. E depois ainda podemos passar alguma outra informação que possa ser importante, né? Então, dependendo da situação que a gente está, se o barco está afundando, a gente vai dizer, por exemplo, que a gente está abandonando o barco para a balsa de abandono, né? A gente pode falar, por exemplo, que o EPIRB, aquele equipamento, foi acionado ou não, né? E no final, então, over. Tá? E over aqui significa, é o mesmo que nas nossas mensagens em português, aqui no rádio VHF, seria o câmbio, né? Em que a gente terminou a mensagem, câmbio, esperando que alguém responda, né? Nós vamos falar essa mensagem toda e aí nós vamos esperar 15 segundos. Se ninguém responder em 15 segundos, a gente repete a mensagem e depois, novamente, espera 15 segundos e continua chamando até que a gente tenha alguma resposta. Muito bem, agora vamos ver no quadro da direita aqui um exemplo disso, né? Um exemplo da embarcação Venus, tá? Que ela está nessa posição e ela está com fogo a bordo, fire on board, tá? E tem 10 pessoas a bordo e eles estão com os extintores de incêndio, não estão funcionando, tá? Então, como que a gente passaria uma mensagem de Mayday, tá? Seguindo essa estrutura aqui, né? Então, vamos lá. Mayday, Mayday, Mayday. This is Venus, Venus, Venus. Mayday, Venus. My position is 38 degrees 50.5 minute north, 001 degrees to 5.3 minute east. Fire on board. Immediate assistance required. We have 10 people on board. Our extinguishers are not working. Over. E aí esperamos então mais 15 segundos. Se ninguém responder, a gente vai continuar chamando, tá? Eu chamo a atenção aqui, ó, quando a gente passa a nossa posição, nós não precisamos falar latitude nem longitude. A gente passa a latitude primeiro, sempre, né? E quando a gente falar aqui o north, a gente já está dizendo que é a latitude norte, né? A gente pode, em vez de north, podemos usar também o alfabeto fonético e falar November. E aqui no east a gente pode falar echo. Também funciona, também pode ser, tá? Então essa é a estrutura principal da nossa chamada de Mayday. Vocês percebem então como é importante a gente saber passar a nossa posição, né? As coordenadas de latitude e longitude em uma situação de emergência, porque é isso que vai aumentar as chances de um resgate bem sucedido, né? Então esse é um fator fundamental. Outra coisa importante é a gente ter sempre perto do rádio um caderno e caneta, porque a gente pode, por exemplo, ouvir uma mensagem Mayday também, uma mensagem de emergência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente ouvir uma mensagem de emergência é anotar o nome do barco, anotar a posição e ficar atento para ver se essa mensagem é respondida pelas autoridades e ficar de prontidão caso alguém solicite que a gente deva prestar apoio. Então, o rádio VHF, pessoal, é um equipamento
muito importante que pode ajudar muito na segurança e que deve ser usado com muita responsabilidade. Vocês podem estar pensando, mas como é que eu vou saber tudo isso, fazer essa mensagem certa na hora a gente está nervoso? Pois é por isso que é exigido nos países aí da Europa, dos Estados Unidos, quem vai alugar um barco lá, vai alugar um veleiro, eles exigem então um certificado SRC, né, que é o certificado para usar o rádio VHF. Nós temos no Brasil, na nossa escola, ISSA Brasil, esse curso que pode ser feito online. E os nossos cursos Offshore Skipper e Master of Yacht já incluem a certificação SRC. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a aumentar o nível de segurança nas suas navegações. Um forte abraço e bons ventos!